Esse é o primeiro dia da nossa série de 30 filmes em 30 dias. Esse vídeo em específico e os que eu vou postar aqui no YouTube vão ser mais despojados, assim, mais crus. Provavelmente não vai ter nenhum corte, porque eu acho que vai ser mais interessante fazer desse jeito. Mas até pode parecer até um podcast, de certa forma, um podcast meio ao vivo, assim, sem ser ao vivo, porque não vai ter corte. E eu queria falar sobre o filme O Diabo Veste Prada, que eu recomendo vocês verem uma crítica resumida lá no Instagram. Tá tudo na descrição aí do meu YouTube, e é VKMS18, só ver lá. E eu não espero também que tenha tantas views, porque eu acho que não vai ter tanta view, mas é um momento mais que eu reflito um pouco melhor sobre o filme. Na segunda tela aqui, do PC, eu tô com o filme, né? Pra eu relembrar de algumas coisas, mas eu vou falar um pouco mais aprofundado do que eu acho interessante no filme, do que me despertou curiosidade, enquanto lá no Instagram é um formato um pouco mais compacto. Mas antes de falar do filme, eu queria falar que eu tô fazendo esse projeto tanto para acho que melhorar meu desenvolvimento assim como comunicador, saber falar sobre cinema. Faz tempo que eu não escrevo sobre cinema também, mas eu acho que fazer vídeo e anotar algumas coisas eu acho um método interessante, e para experimentar esse mês também. E também que esse projeto eu acho que vai levar, no final das contas, para uma live que eu vou fazer provavelmente dia 31 de maio ou começo de junho, que é para refletir sobre como foi fazer essa experiência. Também não sei se a luz tá muito boa, assim, porque o quarto aqui é pequeno, tô com pouca luz. Vai chegar ainda os equipamentos legais para melhorar aqui o setup. Mas por enquanto é isso. E eu vou ver, e tá preto e branco também, eu vou ver como o setup vai se desenvolver. Agora eu devo estar mais centralizado. Mas então, é coisa que a gente só vai descobrir com o tempo, assim, de como pode melhorar nesse formato específico. Pode até ter corte, mas eu não quero que tenha corte. Quero que seja cru e que, sei lá, no máximo vai ter meia hora cada programa, cada vídeo. Pra não encher também o HD e também não ficar tão repetitivo. E eu também quero fazer um vídeo falando sobre... Antes eu tinha feito um vídeo, né, como ver um filme, acho que faz uns 2 anos. Mas muita coisa mudou na minha vida, então eu queria fazer um vídeo, tipo... Não necessariamente como ver um filme 2, mas... Sei lá, por que as pessoas não estão indo no cinema, ou o jeito certo de assistir um filme, algo assim. Eu ainda tô pensando em como nomear ele, mas sobre algumas coisas que eu vou perceber durante esse mês produzindo esses vídeos, e principalmente pelo feedback das pessoas. Então, se você assistiu esse vídeo, acho interessante, mesmo que você não tenha nada para falar do filme em si, mas que você sugira, comente coisas que eu posso acrescentar nos vídeos. Aqui eu não vou pôr imagem ou coisa parecida, mas talvez nos vídeos futuros eu coloque imagem. Imagem, fotos, coisas passando, mas eu queria que fosse mais cru mesmo esse formato. Mas sugira, tipo, coisas que eu posso falar, da minha perspectiva sobre os filmes, porque eu tô nessa fase que eu tô tentando desenvolver um lado mais crítico das coisas, que eu sempre gostei de ler crítica, ver vídeos sobre crítica, mas que ultimamente os vídeos que eu tenho visto e os canais de YouTube que eu tenho visto, eu vejo que as coisas estão muito rasas, no sentido de não que você precisa ser um especialista para comentar sobre cinema, mas que é bom ter uma base sobre, principalmente, sua opinião. Eu tô até meio rouco agora, que acabei de comer uma feijoada, tô até meio inchado, mas eu vou fazer esse vídeo mesmo assim porque é a minha meta diária, então... Vamos lá, O Diabo Veste Prada. Uma coisa que eu achei interessante no começo do filme, principalmente, é que dos pans, né, pans laterais, quando você move a câmera de um lado para o outro, não é no mesmo vórtice, é com o eixo fixo, né, do tripé, provavelmente, usaram tripé ou algo parecido. Também falam que é pan vertical, né, quando você faz isso de cima para baixo.
ou tilt, mas normalmente tilt é tipo uma escavadeira, assim, não escavadeira, uma empilhadeira, né, que faz assim. Mas, enfim, os puzzles da vida, como você movimenta a câmera desse jeito, que é sempre de uma pessoa para um objeto, quando tem os puzzles, ou de objeto para pessoa. E isso, tipo, observando aqui, seja quando a Miranda vê acho que as roupas, né, da menina, da Andy, olhando pra cara dela e pro rosto, e também tem o cara que ele vai comer alguma coisa, eu acho que é do sanduíche pra ele, e que é o namorado dela, e pra ele, pro sanduíche, alguma coisa assim. Eu acho interessante, tipo, que isso já começa a lidar com como que as pessoas estão lidando com a vida deles aqui nesse filme, de você começar a se conectar e associar as pessoas pelas coisas que elas têm, né, ou as coisas que elas fazem, no caso do sanduíche, e não necessariamente por sentimentos ou as características das pessoas, mas essa coisa, principalmente no começo do filme, de você caracterizar os personagens pelo que eles vestem, pelo que eles aparentam, e como que um julga o outro por conta disso, né, na empresa que eles vivem. E eu também não vou abordar, tipo, as coisas que eu já falei no vídeo do Instagram, porque se você quiser mais uma sinopse da vida, acho melhor você ver o vídeo do Instagram, aqui é mais uma reflexão sobre algumas coisas do filme. E eu gosto também da parte dos coadjuvantes do filme em geral, né? Da Emily Blunt, do namorado da protagonista, né? Que é o cozinheiro, o sous-chefe. E do Stanley Tucci, né? Eu não lembro muito o nome dos personagens deles, mas os coadjuvantes nunca são deixados de lado. E nunca, tipo, necessariamente são só pra apoiar os personagens na jornada deles. Eles parecem bem vivos porque eles têm as próprias ambições. Você acredita que mesmo que eles desmerecem um pouco, principalmente o pessoal do trabalho, né? Desmerecem a Andy no começo, eles têm os seus propósitos para isso, né? O trabalho deles, você quer que eles sejam meio que implacáveis nesse sentido. E você, igual que eu falei no outro vídeo, pode até ter um pouco de dó, um pouco de pena dela, do que ela tá passando, mas você entende por que as pessoas são assim, por que a excelência é tão forte nesse âmbito de trabalho, né? Acho que todo tipo de trabalho que quer melhorar é um pouco isso, mas nesse caso é meio que extremo, né? E como que toda essa estética da beleza, do deslumbramento, você vê pelos olhos da Andy, né? Quando ela tá vendo as passarelas, quando ela tá passando de cargo para cargo, de ver o que meio que a Miranda faz, né? Que ela pode até achar estranho, mas nunca... É sempre uma coisa que, como se alguém estivesse entrando no lugar pela primeira vez, né? Como que a cena é encenada, os cortes, os planos, né? Que nada é muito para organizar as coisas, né? Para você ver onde está cada coisa, mas é um deslumbramento de flashes, assim, principalmente na passarela, né? Tipo, vários estímulos, várias coisas acontecendo, várias pessoas andando, vários closes nela. E eu acho que isso reflete muito na psique da personagem, né? Do que ela tá passando. E ainda também que eu comentei da trilha sonora, que mesmo nos momentos ruins, nos momentos que ela que acontece alguma coisa com ela se atrapalha toda, ela quase perde o emprego, sempre é uma música um pouco mais animadinha, alegrinha, e não melancólica, como tipo, nossa, isso vai ser fatal pra ela, isso vai ser muito definitivo do que vai acontecer com a personagem agora. Não, e essa leveza que às vezes até é meio estranha, meio contrastante o que tá acontecendo, é proposital para que seja uma passagem natural para ela, né? Não seja tipo tão necessariamente altos e baixos, mas é uma coisa que ela começa a aceitar que esse emprego, esse cargo oferece para ela, né? Que ela tem que se adequar a isso. E é muito interessante, porque poderia ser tipo uma coisa um pouco mais genérica, né? Uma trilha um pouco mais melancólica, uma coisa um pouco mais carregada, mas essa leveza, mesmo que acontecendo várias coisas, digamos, adultas, assim, no filme, ou de vida adulta, dá acho que esse charme a mais, né? Do que
se fosse um negócio um pouco mais genérico. Deixa eu ver mais algumas coisas de falar do filme. E, tem acho que é o ator que faz uma série chamada The Mentalist, né? Que ele até aparece lá no... Que acho que ele é freelancer, escreve pra alguns lugares no filme, né? Que ele até dorme com a Andy em Paris. É como se ela usasse ele também, né? Pra depois pegar... Quando eles acordam, né? Pegar as informações. Então você vê que ela já tá se adaptando nesse ambiente, né? Ela começa a ficar meio ardilosa, começa a entender um pouco mais sobre a vida. E eu acho interessante que amadurecer um pouco sobre isso, né? E às vezes eu não tenho uma citação de algum filme atual, mas acho que muitos filmes contemporâneos, eles fazem todas as ações do personagem ser as mais benéficas. Quando ele tem dúvida, ele pode passar por um momento de crise, mas ele sempre tá fazendo as coisas mais certinhas. Mas ela não, ela tem um objetivo que é agradar a Miranda. Ela até pode pensar às vezes que não, pode até tentar jogar as coisas tentar ignorar isso, tentar se demitir, mas no final das contas, quando ela tá lá, ela vê o cargo especial que ela tem, e ela até pode, digamos, abandonar a Miranda no final, porque ela percebe que ela não quer virar isso, mas no final das contas, até ela chegar aí, ela tá meio que subserviente às ações dela, às decisões dela, à psicologia que a Miranda meio que impôs na empresa e impôs nas empregadas. Então é uma coisa que a personagem não é só bonzinha, a Andy. Eu assistindo o filme eu pensei que, caramba, ela não é uma personagem bem especial porque ela não tem... Ela passa, tipo, a ter um pouco de vergonha do lugar que ela trabalha, do lugar que ela era antes, mas ao se adaptar, era muito fácil dela, com os amigos ou com o namorado, falar que não era isso que eu sou, não era isso que eu quero, e parar com isso. Não, ela vai falar, não, é isso que eu quero mesmo, não que eu comece a se vestir igual essas modelos e começar a se vestir bem. É quem sou agora e eu quero isso. E da mesma forma, quando ela sai do emprego, ela ainda tá se vestindo melhor, tá se vestindo... Ela não se renega isso, não renega o que passou. E quando vai trabalhar lá no final, né, no jornal, ela ainda tá com uma roupa boa, assim, uma impressão boa. E são essas pequenas coisas, assim, essas pequenas ações que eu achei interessante no filme, que é muito fácil de você sempre, quando você faz uma atitude um pouco anormal, assim, pelas atitudes da Miranda, você ter uma personagem pra refletir isso, tipo, não, isso é errado, falar ou pensar ou agir de certa forma, que fala, não, olha, o certo é isso a coisa. Não, todo mundo sabe o que é certo e errado, todo mundo sabe o que se passa nas altas hierarquias da sociedade, e nem por isso as pessoas vão falar, tipo, é uma droga, mas é o trabalho, vamos seguir e bola pra frente. E essas especificidades do filme é que me agradam, né? Da personagem não ser só boazinha, só pensar em coisas boas, fazer coisas boas, mas ela passa por esse processo de, sei lá, meio que passar por cima da personagem da Emily Blunt, não ter tanta misericórdia, porque meio que a personagem da Emily Blunt também não teve misericórdia com a Andy. Também tem a Gisele Bündchen no começo do filme, mas ela tem 2, 3 cenas assim e some. Então, ok. Eu achei que, tudo bem que eu não sei muito de como que tava ela na época, ela já era famosa, né, mas por ser modelo, mas acho que ela apareceu em as Panteras também, mas eu não sei o quão relevante isso talvez era ou talvez o público brasileiro goste, ou isso fez parte do marketing posteriormente, pensado antes ou depois, não sei. Enfim, achei que, tipo, ok. Acho que ela tem algum nome que não é brasileiro, e acho que seria legal ela ter um nome em português, ou um nome que se remetesse a ela ser latina, né? Porque, vamos lá, a Gisele Bündchen não tem cara de latina, não tem...
feição de latina, mas ela é. De qualquer forma, nasceu no Brasil, né? Então seria legal se, sei lá, chamar Letícia, Sabrina, alguma coisa assim. Enfim. E a jogada no final, né, que a Miranda faz pra meio que trocar o cargo que ela prometeu ao Stanley Tucci pra outra menina, né, que ela meio que não gosta também. Uma jogada de mestre, porque nesse tipo de filme você não espera um plot twist tão grande assim. Mas é um plot twist, é uma coisa que você não espera de tanto o roteirista, ou o filme, ou o diretor, ou no caso a personagem agora, né, transportada pra tela. Arma as coisas dessa forma que ela já sabe de tudo e ela faz um complô para as coisas virarem ao jogo. Virarem ao favor dela, né? Eu não lembro muito mais coisas assim, porque eu gostei bastante do filme, mas... achei ele bem editado, bem gravado. Você mistura às vezes até umas cenas nas ruas de Nova York mesmo, né? Com o fundo desfocado. Pra se entrar mesmo na personagem, não necessariamente nos entornos dela, tipo, acontece muita coisa louca, mas meio que a jornada dela. Então, meio que não interessa o entorno, você sabe que é Nova York, mas é ela com o cappuccino, com os cafés, tentando levar de um lado pro outro, com a sacola de roupas, as sacolas em geral. É a jornada dela e o filme não foge disso. Talvez só no final pra, digamos, abranger que o mundo dela, né, tá passando uma moto agora. Pra que a perspectiva dela aumentou. Da vida em geral aumentou. Mas eu acho que é muito mais perceptível durante o filme que as coisas são muito focadinhas nela e não necessariamente nos transeuntes da rua, que às vezes olham estranho pra ela, mas ela tá indo e as interações dela. No começo do filme tem até algumas partes interessantes que parece meio que improvisado entre o Stanley Tucci e ela e a Emily Blunt. Algumas cenas que meio que eles falam por cima do outro, e normalmente isso não acontece nos filmes, né? Mas é interessante de ver como meio que ela transparece esse nervosismo e mais durante o filme, né? Mais pra frente do filme, ela acaba sabendo como se portar, sabendo quando falar, sabendo como se comunicar em geral com as pessoas nesse meio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mise-en-scène também, né? Mise-en-scène é difícil de explicar. Eu sempre pensei nisso, porque tem várias pessoas que explicam mise-en-scène e vários críticos e ensaístas e pensadores de cinema que tem concepções diferentes de mise-en-scène, mas na minha concepção é basicamente os elementos que estão na cena e a relação entre eles. Por exemplo, quando tem várias personagens na cena e você quer identificar quem é, digamos, que tá chamando a atenção, que quer ser focado, não necessariamente você tem essa dimensão de o que tá focado e desfocado pela lente, mas de como você distribui essas pessoas, que é uma técnica não, uma parte da mise-en-scène que é a blocagem, né, o blocking, de como que tá distribuída as pessoas em relação à câmera, e às vezes a câmera pode se movimentar, e essa relação entre as pessoas pode mudar em relação a como elas estão distribuídas no cenário também. E mise-en-scène é tudo isso, basicamente, como a iluminação tá pegando as pessoas, a iluminação é bem natural, então mesmo igual que eu falei, igual da trilha sonora, mesmo nos momentos tristes, a iluminação tá sempre num tom neutro, assim, não tão iluminado, mas sempre tudo bem iluminado, digamos assim, até as cenas noturnas. Nada muito dramático, né, com muita sombra ou coisa do tipo. E a mise-en-scène, justamente porque eu tava falando, quando você quer localizar onde a Miranda tá na cena, onde tem várias pessoas, ou quando a Andy, né, Anne Hathaway, fala no começo sobre alguma coisa dos cintos lá, quando tem um corte e elas viram todas pra ela, você vê que ela tá meio que... Tudo tá jogando pra você focar nela, assim. E a comédia vem nisso, né? Tipo, como todo mundo tá olhando. Então você não precisa necessariamente dar um zoom, não precisa necessariamente isolar a personagem, que o resto tudo fica desfocado e só tá ela no primeiro plano, não. O primeiro plano ou em algum plano, não. Você faz isso com
meio que usando os corpos dos personagens, né, que estão distribuídos na cena, os objetos cênicos e como que tá distribuído para você olhar para ela. Eu não vou ter o frame aqui, mas vendo o filme você vai identificar, assim, né? São coisas que são meio que imperceptíveis, mas que quanto mais você vê filme, mais você vai começar a identificar quando um filme te chama atenção, uma cena te chama atenção. Você fala, nossa, como tá bem distribuído, assim, quem meio que precisa estar em foco. E assim você tipo, começa, não necessariamente a crítica sobre isso, né? Identificar e prever o que o diretor e os realizadores quiseram te mostrar, mas ver com esse conjunto das coisas acontecendo que, nossa, foi um bom trabalho, assim, porque eu sinto realmente essas coisas acontecendo com a personagem, eu sinto o valor da cena, né, a intenção da cena, porque ela foi bem planejada, foi bem montada, foi bem atuada, etc, etc. Bom, se você tem mais alguma pergunta sobre o filme, quiser dar sugestão, perguntar alguma coisa sobre o filme, eu ficaria muito feliz que você comentasse aqui nos comentários do YouTube, e se tiver alguma sugestão de como melhorar esse formato, que eu já falei as intenções dele, mas coisas afim dessa série que podem ir muito mais além, já que esse é o primeiro dia, fale nos comentários, beleza? Já tem uns 23 minutos de vídeo, mas é isso. Valeu, até a próxima.